Olá, meus amigos e minhas amigas. Então vamos começar a nossa aula de número 3. Vamos resolver mais 40 questões. Aproximadamente 10 questões por bloco, não é isso? Tem vezes que a gente faz 11 e deixa 9 para o outro. O negócio é a gente chegar às nossas 120 questões aí, terminar essa bateria de 120 questões na aula de hoje, não é isso? Então vamos à tela. Questão de número 81. Diz lá o seguinte. Caio ajuiza a ação em face da empresa Topeira e Lontra S.A., buscando a devolução de numerário por ter recebido produto com defeito oculto. O pedido é julgado improcedente por ausência de provas. Houve recurso e apelação. No início do julgamento, o relator apresentou críticas à atuação do advogado do recorrente, que não teria instruído o processo adequadamente. Presente no julgamento, o advogado pediu a palavra, que lhe foi negada por já ter apresentado sua sustentação oral. Com base no relato acima, de acordo com as normas estatutárias, é correto afirmar que letra A. A sustentação oral esgota a atividade do advogado no julgamento, ou seja, depois de o advogado já ter feito a sustentação oral, ele não pode mais falar? Errado, né? Claro que não. Depois, letra B. Só esclarecimentos de situação de fato serão admitidos no caso? Claro que não. Nós vimos que lá no artigo 7º, inciso 10 do Estatuto, existe a possibilidade de o advogado intervir, né, para esclarecer quaisquer equívocos que surgirem ou rebater, né, qualquer crítica que for feita ao próprio advogado. Não é a letra B. Letra C. Somente em momento posterior poderá o advogado tomar providências. Posterior não, né, gente? Porque já vai ter julgamento, ele tem que reclamar na hora. Letra D. É assegurado ao advogado o direito de usar a palavra para replicar a acusação feita contra ele, ainda que já proferida sua sustentação oral. Então a resposta é a letra D, uma questão bem tranquila, e de vez em quando isso aí tem se repetido, tá bom? Fundamento já botei ali, né? Artigo 7º, inciso 10 do Estatuto. Questão de número 82. Mévio, advogado recém-formado, com dificuldade de iniciar sua atividade profissional, propõe a colegas de bairro e de escola a participação percentual nos honorários dos clientes que receber para consultas ou que pretendam ajuizar ações judiciais. Consoante as normas aplicáveis, assinale a alternativa correta em relação à conduta de Mévio. Letra A. Caracteriza agenciamento de causas com participação nos honorários. B. É possível desde que conste em contrato escrito entre as partes. C. O agenciamento de clientela é admitido em situações peculiares como essa. Letra D. Desde que os serviços advocatícios sejam prestados por Mévio e não existe infração disciplinar. Pois é, gente, essa questão da propaganda do advogado, ela tem que ser vista com todo cuidado, não é? A publicidade ela é permitida pelo nosso Código de Ética, artigo 28 e seguintes, mas com algumas restrições. Vejam vocês que em relação a esse enunciado, a esses fatos aqui narrados, ele se utilizou de pessoas, né, para que mandassem causas para ele que ele desse um percentual. Embora seja uma prática corriqueira, a gente veja isso acontecendo aí, direto, isso não pode acontecer. Aliás, se você um dia indicar causa para alguém, você não pode pedir percentual de comissão, não. Isso caracteriza a infração disciplinar do artigo 34, inciso 3º do Estatuto. Perfeito? Agenciar causas mediante participação nos honorários a receber. Então, a letra A é a resposta correta. Olha lá. Caracteriza agenciamento de causas com participação nos honorários. Perfeito?
Anote o fundamento aí. Artigo 34, inciso 3º do Estatuto. Correto? Bom, vamos à próxima. Ó, inciso 3º e 4º, tá? Questão de número 83. Daniel, advogado, resolve divulgar seus trabalhos contratando em empresa de propaganda e marketing. Olha aí. Outra questão foi no mesmo exame. Olha lá, no mesmo exame, gente. Duas questões referentes à publicidade e propaganda da advocacia, hein? Então vamos lá. Daniel, advogado, resolve divulgar seus trabalhos contratando empresa de propaganda e marketing. Esta lhe apresenta um plano de ação que inclui a contratação de jovens, homens e mulheres, para distribuição de prospectos de propaganda do escritório, coloridos, indicando as especialidades de atuação e apresentando determinados temas que seriam considerados acessíveis à multidão de interessados. O projeto é realizado. Em relação a tal projeto, consoante as normas aplicáveis aos advogados, é correto afirmar que, olha só, gente, uma coisa é eu fazer minha propaganda com caráter informativo, mas colocando no jornal, numa revista, uma página na internet. Porque o problema, né, é o advogado ficar caçando o cliente. Isso ele não pode fazer. Agora, se ele colocar num jornal, numa revista, um site, na internet, os clientes, as pessoas que quiserem, é que vão procurar o advogado. Então não pode o advogado caçar cliente. Os clientes, né, as pessoas, é que tem que buscar, procurar o advogado que melhor adequa e atenda os seus interesses. Então, por mais que algumas dessas informações narradas aqui até poderiam ser colocadas se fosse numa propaganda por escrito, em jornal, revista, periódico, internet, tudo bem. O problema é que ele pagou pessoas para caçar cliente, para agenciar causas. E isso configura a infração do artigo 34, inciso 3º do Estatuto. Então vamos ver as alternativas. Letra A. A moderna advocacia assume características empresariais e permite publicidade como apresentada? Errado, gente. Não pode ter esse caráter aí empresarial, mercantil. Não pode, tá? Então a letra A está errada. Letra B. As atividades moderadas, como as sugeridas, são admissíveis? Não, não são admissíveis. Errada. Letra C. Desde que autorizada pela OAB, a propaganda pode ser realizada? De jeito nenhum, gente. Vai contra o Código de Ética e Disciplina. Letra D. Existem restrições éticas à propaganda da advocacia, entre as quais as referidas no texto. Exatamente. Artigos 28 e seguintes do Código de Ética e Disciplina. Perfeito? 84. Semprônia, a advogada, há longos anos, é contratada para representar os interesses de Esculápio, que está preso à disposição da Justiça Criminal. Ao procurar contatar seu cliente, verifica que ele está em penitenciária, considerado incomunicável por determinação de normas regulamentares do sistema. Apesar disso, requer o acesso ao seu cliente, que foi indeferido. Consoante as normas legais e estatutárias, é correto afirmar que, letra A atuação do advogado deve estar submetida aos regulamentos penitenciários para sua própria segurança? Que absurdo, claro que não, e eu já vou explicar isso melhor. Letra B. Os estabelecimentos penitenciários civis devem organizar as visitas dos advogados por ordem de chegada? E aí? Pois é, essa aqui está mais ou menos, né, gente? Vocês sabem, eu sou advogado criminalista há 17 anos, desde que eu me formei, não é? E realmente, claro, os advogados que chegarem antes vão ser atendidos antes. O problema é que às vezes, chegam 5 advogados, né? Aí eles pegam um cadastro lá, só que um preso está numa ala, o outro preso está numa ala lá no fundo, o outro preso está, enfim, jogando futebol, o outro está terminando de almoçar.
Então, para ter contato com o advogado, às vezes um advogado acaba indo ao parlatório conversar com o cliente preso em momentos diferentes. Mas é claro, gente, que se eu chegar primeiro, eu vou entregar minha carteira primeiro, vou dar o nome do preso, né? Ou seja, eu vou realmente ser atendido primeiro. Não está de todo errado a letra B, não, mas vamos seguir adiante. Letra C. O advogado, quando for contatar o seu cliente em prisão, deve ser acompanhado por representante da OAB? Claro que não. Letra D. É ilegal vedar a presença do advogado no contato com seu cliente, ainda que considerado incomunicável. Bom, essa é a resposta correta. Agora, olha só, gente, vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Vocês sabem, eu já comentei com vocês que eu também dou aula de processo penal, né? Tanto aqui no CERS, quanto em várias faculdades aqui do Rio de Janeiro. Em 3 faculdades, não é isso? Bom, olha só, pessoal. O artigo 21 do Código de Processo Penal, ele é de 1941, né? O nosso Código de Processo Penal. Diz que é possível se decretar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias, se houver interesse para a investigação ou para a sociedade, sendo que essa incomunicabilidade era decretada pelo juiz, tá certo? Só que o entendimento da doutrina majoritária, né, e também do STF, é no sentido de que essa incomunicabilidade, ela não foi, esse artigo 21 não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Por quê, gente? Porque na Constituição Federal, o artigo 5º possibilita o acesso do preso às pessoas a quem ele indicar, né? E o artigo 136, inciso 4º, parágrafo 3º, também da Constituição Federal, determina que não haverá incomunicabilidade de preso nem mesmo quando for decretado o estado de defesa, ou seja, se nem mesmo em uma situação de instabilidade institucional pode ter essa incomunicabilidade do preso, que dirá em situação normal, né? Se bem que se você pegar a redação do artigo 21 do Código de Processo Penal, lá vai dizer que essa incomunicabilidade do preso, ela não atinge o advogado sempre tem acesso. Perfeito? Agora, existe uma previsão lá na Lei de Execução Penal de o advogado que vai visitar o seu cliente e o cliente está naquele regime disciplinar diferenciado, no RDD. E aí lá existe a determinação de que o advogado tem que agendar com 15 dias de antecedência, não é? Ou seja, tem todo um trâmite, tá? O entendimento dos tribunais superiores é de que esse agendamento ele não é inconstitucional, porque não está sendo proibida a comunicação com o cliente, mas apenas por questões, né, de segurança pública, até porque para chegar um preso até no RDD tem que ter toda uma logística para tirar aquele preso de lá, né, e são presos que são considerados perigosos, digamos assim, né, que cometeram infrações graves. Então a questão meio que tentou falar um pouco aí dessa questão do RDD, né, porque por normas regulamentares estava incomunicável, né, mas de qualquer forma, gente, vedar a presença do advogado é realmente ilegal. Isso não pode acontecer. Tá bom? Questão de número 85. No caso de arbitramento judicial de honorários, pela ausência de estipulação ou acordo em relação a eles, é correto afirmar, à luz das regras estatutárias, que: letra A. Os valores serão livremente arbitrados pelo juiz sem parâmetros, devendo o advogado percebê-los? Sem parâmetros não, gente. O juiz vai pegar e vai consultar aquela tabela mínima de honorários elaborada pela OAB. Tá? Então não é por aí não. Letra B. A fixação de honorários levará em conta o valor econômico da questão? Sim, é possível, tá? Nos termos do artigo 36, inciso 4º do Código de Ética e Disciplina, a fixação de honorários é um dos elementos, o valor econômico da questão é um dos elementos que o advogado vai utilizar na hora de estipular os seus honorários. Sempre, claro, verificando aquela tabela mínima de honorários, não é?
A letra C diz o seguinte: a tabela organizada pela OAB não é relevante para essa forma de fixação? Errado, é sim uma maneira que o próprio CPC fala isso, né? O juiz, na hora de arbitrar honorários, vai levar em consideração, sim, aquela tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da OAB, que vale somente para aquele estado. Letra D, havendo acordo escrito, poderá ocorrer arbitramento judicial de honorários? Não, gente, se tiver acordo escrito, é o tipo de honorários, chamados de convencionados, né? Então, não faz sentido a letra D. Artigo 22 do Estatuto da Advocacia da OAB, o CAPT, traz os nossos 3 tipos de honorários, gente. Nós temos os honorários pactuados ou convencionados, que é aquele em que o advogado e o cliente eles combinam o valor, né? Quando ele não há essa combinação, aí vem esse tipo de honorários arbitrados pelo juiz. E ainda temos também os honorários sucumbenciais, que é aquele tipo de honorários que é pago pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. A parte que perdeu, além de ter que pagar as custas do processo, tem que ajudar a pagar o advogado da parte contrária. Tá bom? Questão de número 86. Deixa eu só beber minha aguinha aqui para a gente seguir. Pronto. Mévio, advogado de longa data, pretendendo despachar uma petição em processo judicial em curso perante a comarca Y, é surpreendido com um aviso afixado na porta do cartório de que o magistrado somente receberia para despacho petições que reputasse urgentes, devendo o advogado dirigir-se ao assessor principal do juiz para uma prévia triagem quanto ao assunto em debate. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que: letra A organização do serviço cartorário é da competência do juiz, que pode estabelecer padrões de atendimento aos advogados? Não, gente. Pelo menos na teoria não é assim. B. A triagem realizada por assessor do juiz permite melhor eficiência no desempenho da atividade judicial e não colide com as normas estatutárias? Teoricamente está errado. Letra C. O advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado no seu gabinete para despachar petições sem prévio agendamento. Sim, nos termos do artigo 7º, inciso 8º do Estatuto, essa é a resposta correta. Tá? É claro que o advogado tem que aguardar se tiver um outro advogado na frente. E também, na prática, gente, o advogado tem que ter o bom senso, óbvio, né? Às vezes o juiz está dando uma sentença, terminando uma audiência, não pode exigir que seja atendido naquele momento, né? Letra D. A duração razoável do processo é princípio que permite a triagem dos atos dos advogados e o exercício de seus direitos estatutários. Errado. Não é essa a resposta. Olha, eu não preciso nem dizer vocês, né, pessoal, que o artigo 7º vai cair na prova de vocês. O artigo 7º vai cair na prova de vocês. Perfeito? Bom, questão de número 87. Assinale a afirmativa que indica como ocorrerá, em havendo necessidade, a criação de novos conselhos seccionais, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Bom, isso aqui é o seguinte, gente. Quando caiu essa questão aqui, realmente assustou muita gente. Uma questão tipo difícil, tá? Olha só, são 4 os órgãos da OAB. Nós temos o Conselho Federal, que fica na capital do país, atualmente Brasília. Nós temos os conselhos seccionais, que tem como sede, como base territorial, gente, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Tá? Só que atualmente nós não temos territórios no Brasil. Mas nada impede que um território venha a ser criado.
Aliás, um território pode vir a ser criado por lei complementar. Por lei complementar. Tá? Caso uma lei complementar, por exemplo, venha a criar um território no Brasil, obrigatoriamente terá que ser criado um conselho seccional lá. E a pergunta é, como se dá a criação desse novo conselho seccional? A resposta está no artigo 46 do Regulamento Geral. É através de resolução do Conselho Federal. Olha aí. Por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional, por meio de medida provisória federal, por provimento do Conselho Federal, por meio de resolução do Conselho Federal. Resposta letra D. Tá? Ou seja, aquele tipo de pergunta que eu não sei por que eles vão pedir aqui na prova, porque você não precisa saber disso para advogar. Nem o melhor dos advogados sabe disso. Né? Ou seja, quando foram fazer essa questão, eles tiveram que de consultar o regulamento geral para saber qual era a resposta. Tá bom? Lamentável esse tipo de pergunta, né? Bom, José da Silva, advogado renomado, é acometido por doença mental considerada pela unanimidade dos médicos como incurável, perdendo suas faculdades de discernimento e sendo considerado absolutamente incapaz por sentença judicial. Nos termos das regras estatutárias, sua inscrição como advogado será suspensa até laudo médico sobre a doença portada ou cancelada diante da incurabilidade da doença? É essa daqui, com base no artigo 11, inciso 5º do Estatuto. Vejam vocês aqui o seguinte, gente. Se a doença fosse curável, ele ficaria licenciado, nem suspensão, ó. Não seria nem suspensão, porque a suspensão tem caráter punitivo. Ele não vai ser punido só porque ele sofre doença mental, né? Ele vai ficar licenciado até melhorar. Isso se a doença mental fosse curável. Como é incurável, vai gerar o cancelamento da inscrição. Beleza? Tranquilo até aqui? Tudo certo? Então vamos juntos. Vejam que eu peguei questões dos mais variados exames, tá? Questões difíceis, impossíveis, medianas, fáceis, muito difíceis. Perfeito? Questão 89. José é advogado de João em processo judicial que este promove contra Mateus. Encantado com as sucessivas campanhas de conciliação, busca obter o apoio do réu para um acordo, sem consultar previamente o patrono da parte contrária, Walter. Nos termos do Código de Ética, deve o advogado, letra A, buscar a conciliação a qualquer preço por ser um objetivo da moderna jurisdição? Claro que não, gente. A qualquer preço aí ficou estranho, né? Letra B. Abster-se de entender-se diretamente com a parte diversa, que tenha patrono constituído sem o assentimento deste? Pois é, gente. Essa é a resposta correta. Tá? Vejam que, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, inciso 8º, a linha E do Código de Ética e Disciplina, de fato, o acordo tem que ser de advogado para advogado. Porque se for feito um acordo sem a ciência do advogado contrário, ou permissão do seu cliente, isso, inclusive, configura uma infração disciplinar, que está lá no artigo 34, inciso 8º. É infração disciplinar do artigo 34, inciso 8º do Estatuto, fazer acordo aí diretamente com a parte contrária ou sem a ciência do seu próprio cliente. Perfeito?
Bom, deixa eu só confirmar aqui o código de ética, se é esse inciso mesmo, mas vamos ver. Artigo 2º, ele fala dos deveres do advogado, tá? Mas isso não significa que somente no artigo 2º a gente vai encontrar deveres do advogado, não. Porque os deveres do advogado perpassam por todo o código de ética. Então aqui, exatamente, é isso aí, tá certinho, tá? Artigo 2º, parágrafo único, inciso 8º, linha E do Código de Ética. Letra C. Entender-se com as partes na presença de autoridades sem necessidade de comunicação ao ex-adverso, não. Letra E. Participar de campanhas de conciliação e, caso infrutíferas, tentar o acordo extrajudicial diretamente com a parte contrária. Não, não está legal essa não. Walter é advogado com atuação no estado W e foi surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso, tendo sido decretada sua prisão cautelar por ordem judicial. Então, Walter é advogado com atuação no estado W e foi surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso, tendo sido decretada sua prisão cautelar por ordem judicial. Com relação ao caso relatado, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Vejam vocês aqui, ó, em primeiro lugar, que não se fala se ele foi preso no exercício da profissão. Ó. Walter é advogado, com atuação no Estado W, foi surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso. Não disse se foi no exercício da profissão ou não. Né? Bom, tudo bem. Vamos ver o que eles querem nas respostas. Letra A. O advogado deve ser apresentado ao presidente da seccional da OAB ou ao seu representante? Apresentado? Não, gente. O representante da OAB tem que comparecer à delegacia quando preso em flagrante no exercício da profissão. Nos demais casos, basta a comunicação expressa à seccional da OAB. Não precisa realmente ficar apresentando ao presidente. Então, letra A não é a resposta. Letra B. O advogado ficará preso em sala de Estado Maior ou equivalente até o final do processo? Aí já começou a melhorar, né? Porque nos termos do artigo 7º, inciso 5º do Estatuto, é direito do advogado, gente, é direito do advogado ficar... Olha só, ele só vai ser preso... Isso tanto faz se for no exercício da profissão ou não. Então, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, a não ser que seja em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta, prisão domiciliar. Essa sala não tem mais que ser reconhecida pela OAB, como está escrito no artigo 7º, inciso 5º, porque essa expressão, assim reconhecida pela OAB, foi inconstitucional. E o que é sala de Estado Maior, gente? São salas melhores do que prisão especial. São as salas destinadas a oficiais militares, nos batalhões de polícia militar, nos quartéis generais. Né? Então a letra B parece ser boa, mas vamos ver as outras. Letra C. O advogado ficará restrito à sua residência em prisão domiciliar até reunião da seccional da OAB? Não, gente. Teria direito se não tivesse sala de Estado Maior e mesmo assim até o trânsito em julgado, nem até a reunião da seccional. Isso está errado. Letra D. O advogado sofrerá punição disciplinar pelo fato de estar respondendo a processo criminal? Não, gente. As três esferas são independentes umas das outras. Não é? Olha aqui, ó, o advogado pode responder em âmbito civil, em âmbito penal e em âmbito disciplinar perante a OAB. Tá certo que se na área penal ele for absolvido, gente, por dois motivos, por negativa de autoria ou por não existência do fato, essas decisões podem fazer mudar tanto a civil quanto a da OAB. Mas não é porque ele vai estar sendo processado criminalmente que ele vai ser processado pela OAB. Isso aqui está errado. Então a resposta é realmente a letra D de bola. Tá bom? Então fechamos aí as 10 questões desse primeiro bloco. Vamos aí da 91 a 100 no próximo bloco.